Oi, lindos. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui pra compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que Deus colocou no meu coração há um tempo e eu senti de fazer um vídeo aqui pro canal. Eu espero que Deus fale ao coração de vocês e que vocês venham ser edificados por essa palavra. Gente, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre confiança. A gente escuta muito falar sobre confiança, né? Sobre autoconfiança, confiança na questão de relacionamentos, mas hoje eu quero falar com vocês sobre a confiança que a gente deposita em outra pessoa. E no caso, né, a confiança que a gente deposita em Deus. A Bíblia nos diz em 1 Samuel, capítulo 17, 45, assim, ó. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Então, gente, todo mundo já ouviu falar da história de Davi e Golias, né? A vida toda de Davi contém muitas histórias, muitas passagens que servem para nossa edificação espiritual e tudo mais, mas muitas vezes a gente não se atenta a alguns detalhes. E eu escolhi essa história de Davi porque Davi foi um cara, assim, que ele foi um exemplo na questão de confiança. Davi, em toda a sua vida, confiava muito em Deus. E nesse momento eu acho incrível, porque Israel estava num cenário de guerra, Saul era rei e Israel estava em guerra contra os filisteus. O exército estava todo preparado, achando que iam guerrear normal, né, com todo o exército e tudo mais. E acontece que sai do arraial dos filisteus um gigante chamado Golias, um cara enorme, e diz assim: não vamos fazer guerra normal, vamos fazer um duelo. Se eu matar alguém do exército de vocês, algum soldado, vocês serão os nossos escravos. E se vocês me matarem, né, se o cara escolhido me matar, os filisteus vão ser seus escravos, nós seremos seus escravos. Então, naquele momento, tudo muda, né? De uma guerra que eles estavam planejando com todos os soldados, vira, na verdade, um duelo que decidiria todo o futuro do povo. A Bíblia nos diz em 1 Samuel 17, do 1 ao 11, fala que então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e ele tinha quase 3 metros de altura. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam 70 quilos. E trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dado de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tecelão e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. Então, humanamente, poderia se dizer que era impossível alguém ali do exército de Saul, do exército de Israel, vencer esse gigante Golias. Mas, de repente, as coisas mudam um pouco. 3 irmãos de Davi estavam lá na guerra, estavam fazendo parte do grande exército. E Davi não, Davi era jovem, cuidava das ovelhas. E o seu pai mandou Davi para levar comida, para ver como que seus irmãos estavam. E quando Davi chega lá, Davi vê aquilo. Davi vê que o gigante, todo mundo comentando, né, que o gigante tinha desafiado o povo. E Davi também escuta sobre o que o rei daria para o soldado que matasse o gigante. Então a sua família ficaria isenta de impostos, o rei ia dar sua filha em casamento e várias coisas assim. Naquele momento, Davi decide que ele enfrentaria o gigante. Só que acontece que Davi nem soldado ele era ainda. Mas, cara, Davi tinha uma coragem, assim, incrível. Davi já tinha matado o urso, já tinha matado o leão. E eram coisas que os seus irmãos não reconheciam. Os seus irmãos zombavam dele. Tanto é que a Bíblia nos mostra nessa passagem que quando Davi vai lá levar comida e ver como eles estão, os seus irmãos dizem: o que tu tá fazendo aqui, cara? Volta pra casa, e fala um monte de coisa pra ele. Sendo que, na verdade, Davi só tinha ido levar comida e ver como eles estavam. Mas quando ele chega lá, ele escuta falar sobre essas coisas e o cenário muda muito. Cara, Davi era um jovem pequeno, Davi era muito jovem, mas ele tinha confiança em Deus. Ele tinha uma coragem, assim como nós, todos nós temos essa coragem, essa força dentro de nós. Mas nós temos que colocar pra fora, nós temos que usar essa força, essa coragem que Deus nos dá. A Bíblia nos diz, quando Deus está falando pra Josué: seja forte e corajoso. E é assim que Deus fala pra cada um de nós. Precisamos ser fortes e corajosos, assim como Davi. Davi sabia que ele era pequeno, mas sabia que o Deus dele era grande. Golias vem com espada, com lança, mas Davi diz pra ele: eu venho contra ti no nome do Senhor dos Exércitos,
o Senhor dos exércitos de Israel. E cara, é assim que a gente tem que fazer. Não podemos confiar nas nossas próprias forças, mas sim na força do nosso Deus. E foi exatamente isso que Davi fez. Nós sabemos que Davi matou o gigante e Davi virou rei, né? Davi já era ungido nessa época, mas enfim, muitas coisas aconteceram. E é isso que acontece quando nós confiamos em Deus. Deus nos abençoa, Deus nos usa, porque nós precisamos entender que não é as nossas próprias forças, mas é Deus na nossa vida. Não somos nós, é Deus. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. E quando a Bíblia fala isso, ela está se referindo a nós confiarmos nas nossas próprias forças. Nós não podemos confiar no nosso braço, nas nossas forças, na nossa intelectualidade. Nós precisamos confiar em Deus, porque Ele é o Criador do universo. Ele é o Deus que fez todas as coisas. E aí eu te pergunto, você quer deixar as suas decisões, você quer deixar a sua vida nas suas mãos? Ou você quer entregar nas mãos desse Deus que é dono do ouro, dono da prata, Deus que fez todas as coisas, Deus que está no controle de tudo, Deus que é perfeito, Deus que sabe o nosso futuro, Deus que conhece toda a nossa vida? Cara, a gente precisa entregar tudo pra Deus, assim como Davi, que não ia nas forças dele, mas ia no nome do Senhor. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com Cristo, nós venceremos. A Bíblia nos diz em Romanos 12:2 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos entender que Deus quer o melhor para nós. Nós só precisamos depositar a nossa vida nas mãos dele. A Bíblia nos diz em Salmos 37:5, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Então eu te digo, entregue sua vida para Deus, entregue os seus caminhos a Ele. Ele tem o melhor reservado para ti. Ele quer realizar grandes planos na sua vida. Ele quer que você ajude muitas pessoas, mas você precisa entregar a sua vida para Deus, você precisa confiar nele. Cara, a Bíblia, ela é incrível, a palavra de Deus é maravilhosa. E um dos versículos que eu acho mais incrível está em Isaías 64:4, que nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! Deus trabalha pela gente, cara. Se a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, se a gente resolve esperar em Deus, porque Ele tem o melhor pra nós, e não ficar fazendo burrada toda hora com as nossas próprias forças, com o nosso próprio intelecto, com a nossa vontade, com a nossa carne. Quando a gente entrega a nossa vida pra Deus, Deus faz o melhor pra gente. Deus trabalha ao nosso favor. Deus precisa ser o nosso alicerce sempre. A gente tem que construir a nossa vida em Jesus, com base na palavra de Deus. Nós sabemos que as coisas sem Jesus, elas não funcionam. Pode ser um relacionamento, pode ser um sonho, um projeto. Jesus precisa estar no seu barco. Jesus precisa estar guiando a sua vida. E uma coisa que eu quero conversar com vocês que eu acho muito interessante é que muitas vezes a gente fica ansioso demais, a gente fica confuso, porque a gente fica tentando entender o nosso futuro, né? A gente fica pensando, cara, o que vai acontecer na minha vida? Meu Deus, o que eu vou fazer de faculdade? Eu não sei, o que eu vou fazer na minha vida? Quais são os planos, os projetos, qual é o meu propósito? Mas a gente precisa fazer a nossa parte, então. A gente precisa estudar, buscar da parte de Deus o que Ele quer pra nossa vida, orar, mas a gente precisa confiar em Deus, sabe? Às vezes a gente fica muito ansioso, a gente cria uma canseira mental, uma confusão mental, porque a gente fica se esforçando para descobrir coisas que nós não precisamos descobrir. Tem coisas que a gente não tem que saber, que a gente tem que apenas entregar na mão de Deus e que na hora certa Ele vai nos revelar. E a Bíblia nos diz em Filipenses 4:6, um versículo muito conhecido: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa orar, entregar tudo nas mãos dele, na oração, mas a gente precisa descansar. Se a gente já entregou para Deus, não precisamos ficar remoendo aquilo dentro da gente, não precisamos ficar sofrendo com aquele conflito interno. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 13:9, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Então, gente, o nosso conhecimento ele é incompleto. Nós não sabemos de tudo e nunca saberemos de tudo. E talvez se a gente soubesse de tudo, não ia ser bom pra nós. Talvez se a gente soubesse por todas as dificuldades que a gente ainda vai passar, talvez a gente desistiria. Ou talvez se a gente soubesse o quanto Deus vai nos usar, talvez a gente teria um certo orgulho dentro da gente. Então é por isso que a gente não sabe de tudo e tá tudo bem. É assim mesmo que Deus quer. Nós precisamos confiar a nossa vida nas mãos do Senhor e crer que Ele vai fazer o melhor por nós.
Enquanto a gente espera, enquanto a gente confia no Senhor, nós precisamos fazer o bem. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Esse é um ditado muito popular e é uma verdade. A Bíblia nos diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que plantarmos, iremos colher. E isso é um fato. Precisamos ter consciência que as nossas atitudes têm consequências. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência, pode ser boa, pode ser ruim. Nós temos que cuidar do que estamos plantando. Tudo que vai e volta. Isso é muito real, não tenha dúvidas disso. Essa é uma lei universal para as nossas vidas, então precisamos cuidar o que estamos plantando. Precisamos confiar em Deus, fazer o bem, fazer a sua vontade, que Ele vai cuidar de nós e Ele vai realizar os grandes planos que Ele tem para a nossa vida. A gente precisa depender de Deus. Às vezes a gente pensa que a gente não é capaz, que nós não somos nada. E eu vou te dizer uma coisa que talvez seja um pouco pesada, mas realmente você não é capaz. A Bíblia diz que nós somos trapos de imundícia. Cara, a gente não é nada, a gente é pecador, mas nós temos um Deus que entregou o seu Filho por nós, que nos redimiu, que nos justificou e hoje nós somos justos. Hoje nós somos justos quando nós estamos na presença de Deus. Hoje nós somos justos quando nós nos entregamos para o Senhor, quando nós buscamos a santificação. Nós não somos capazes, mas Deus é. E quando nós estamos com Deus, quando nós confiamos nossa vida a Deus, cara, a gente consegue. A gente consegue fazer coisas impossíveis que a gente achava que nós não seríamos capazes. Porque Deus é capaz. Deus é. E uma coisa que é muito conhecida, uma frase muito conhecida, que sempre falam nas igrejas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é exatamente assim. Cara, se Deus é por ti, não tem o que tu temer. Não temas, Deus é contigo. Não temas, Deus é contigo. Confie sua vida aos pés do Senhor. Entregue sua vida para Ele. Que Deus vai realizar grandes projetos na tua vida e esse projeto que talvez já esteja no teu coração, eu te digo, entrega para Jesus. Entrega para Jesus que Ele vai realizar, que Ele vai cuidar e que Ele vai preparar tudo para ti. Então é isso, gente. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, não tenha ficado cansativo, mas eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra que nos conforta, que aumenta a nossa fé, que aumenta a nossa confiança em Deus, e eu espero que ela tenha edificado a sua vida. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir lá no Instagram. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal, ideias de vídeo, que eu tô sempre olhando, respondendo vocês. E é isso, peço desculpas pelo tempo que o canal ficou sem vídeo, acho que ficou 1 mês e pouco sem vídeo, mas é isso, eu pretendo fazer vídeo toda semana agora de novo. E é isso, gente, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Boa noite, estamos começando mais um Jornal Nacional. Tá gravando? Acho que tá, não enxergo. Tá.